Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, são 6h28, 6h28, horário de Brasília, desta quarta-feira, hoje, véspera de feriado nacional, dia 6 de setembro de 2023. Quero abraçar você, nosso irmão, você, nossa irmã, você que está aqui no Brasil, você que está no exterior, os nossos irmãos que estão em Portugal me mandando mensagens aqui, os irmãos que estão na Irlanda, obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês aí, fuso horário, né? Lá na frente, os irmãos já estão quase dando 11 da manhã lá na Irlanda, mas estão aqui com a gente acompanhando a madrugada. Deixa eu mandar um abraço aqui ao meu querido irmão Luiz Aprígio, está aniversariando hoje, né? Ele mora em Aimorés, Minas Gerais, mas está morando aqui na Grande Vitória, pois acompanha o tratamento de saúde da sua esposa, mas hoje é aniversário dele. Parabéns, querido, Deus te abençoe, tá bom, irmão Aprígio? Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Um abraço. Sim, quem está completando hoje 37 anos de casado é Cirlei, que mora em Nova Módica. Acho que o nome é esse mesmo, Nova Módica, Minas Gerais. Hoje está em Portugal, passeando lá no Algarve, né? Comemorando 37 anos de casado em Portugal. Deus abençoe a vocês, viu? Grande abraço. Que o Senhor continue abençoando esse matrimônio, esse casamento, essa família. Um abraço também ao pastor Wanderson Leal, daqui de Itacibá 3, aqui em Cariacica, também está aniversariando hoje, recebendo o abraço da igreja e nosso aqui, claro, da Rádio Manaim. Um abraço à nossa irmã Nina, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Irmã Nina, paz do Senhor, acompanhando a gente aí mais uma vez, né? Obrigado pelo carinho. Fiquei sabendo que a irmã sempre acompanha aqui a Rádio Manaim, a nossa programação, ora por nós, e eu quero agradecer em nome da Rádio Manaim esse carinho todo aqui por nós, tá? Muito obrigado, nossa querida irmã Nina, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. E por falar em irmã Nina, um abraço à nossa irmã Nina de Campos dos Goitacazes, que já deve estar no Manaim de Domingos Martins, ela que trabalha voluntariamente na Copa ali dos Trabalhadores. Um grande abraço, viu? Obrigado pelo carinho, também a irmã Eunice, todos os irmãos voluntários, irmãos e irmãs que trabalham na Copa dos Pastores, na Copa ali dos Trabalhadores, os voluntários lá do Manaim que trabalham voluntariamente e sempre para dar aquele conforto aos irmãos que sobem para fazer o seminário, participar do seminário, e nós também que subimos para trabalhar. Então e esses irmãos, eles dão esse respaldo a toda a equipe da Rádio Manaim, os pastores, enfim. Deus abençoe a vocês, obrigado pelo carinho. Também um abraço à irmã Nenzinha, mãe do diácono Mauro Lúcio, tá acompanhando a nossa programação. Irmã Nenzinha, obrigado pelo carinho também, tá? Sei que a senhora ora por mim, muito obrigado. E tem um pedido de oração ao Sebastião Moraes. Ele está na UTI em Belo Horizonte, está com problemas nos rins e precisa das nossas orações e intercessões. Nosso irmão Sebastião Moraes. Vamos orar por ele, para dar uma bênção e reverter esse quadro na vida do nosso querido irmão, que é de uma outra denominação, mas somos irmãos em Cristo, não temos o mesmo DNA, sangue de Jesus, não é verdade? Então vamos orar pelo nosso querido irmão Sebastião, vou dar a vitória a ele. Meus queridos, são 6h33. Eu quero abraçar você que acompanha a nossa programação pela Rádio Manaim 100,3 FM em todo o Vale do Aço, zona da Mata Mineira, também por aplicativo de celular, pela Rede Mundial de Computadores, radiomanaim.com.br, você que acompanha pelo YouTube e agora também pela Parabólica, Vimbratel, para todo o Brasil. Estamos ao vivo, os irmãos estão acompanhando a gente pela TV Embratel. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Deus abençoe, tá bom? Nessa manhã, vou pedir o nosso querido irmão Sena para colocar na tela para a gente, por favor, Sena. O texto sagrado, o pastor Eduardo Alves leu para a gente. Isso, obrigado, querido. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 22, que diz: E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Esse foi o texto trazido pelo pastor Eduardo Alves. Lembrando que conosco nessa manhã, nós estamos aqui recebendo, além do pastor Eduardo Alves, o pastor Daniel Firmino, o pastor Fernando Almeida, o pastor Luciano Rangel e os nossos convidados nessa manhã, que estão conosco aqui no estúdio, o nosso irmão Atos, lá de Sete Lagoas, e o nosso irmão Fernando, lá de Sericita, ambos de Minas Gerais, estão acompanhando a gente aqui. E falar em Fernando, um abraço para os seus irmãos, os seus filhos, o Lucas, 19 anos, e o Pedro, com 17 anos, que certamente estão acompanhando a nossa programação, além, claro, dos nossos irmãos que estão ali na nossa recepção.
Os irmãos falam que daqui a pouquinho eu vou falar o nome de todo mundo que está lá. Tá bom? Bom, 6h34, deixa eu chamar aqui o pastor Eduardo Alves para a gente dar início aqui ao nosso pós-madrugada nessa manhã, pastor. Pastor, nessa parábola, o Senhor Jesus, ele contou que o homem planejou um grande banquete ou ceia, né? Um grande banquete. E preparou tudo. E mandou que o servo dele fosse aos convidados para avisá-los que tudo estava à mesa, tudo estava preparado. Mas os convidados não fizeram muito caso, não deram fizeram muita questão desse convite e deram várias desculpas para justificar a não participação nessa festa, nesse banquete. Então, eles estavam mais preocupados, pelo menos é o que a parábola diz, com as suas coisas do que com o banquete, com a ceia. E naquela época, falando aqui de cultura judaica, quando alguém ia celebrar um banquete, o convite era feito apenas 2 vezes. E aí, na primeira vez, o convite era extensivo a todos. Já na segunda vez, o dono, o senhor que estava dando a festa, chamava para os convidados quando o banquete estava pronto, a mesa estava posta, estava tudo pronto, ele chamava novamente, olha, podem vir. E convidava para que os chamados, aqueles convidados, para que eles não só participassem da festa, mas que assumissem os seus lugares à mesa. Ou seja, há um convite feito há 2000 anos atrás, não é? Para todos. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo. Esse convite já foi feito. Agora é a segunda chamada, vamos colocar assim. Está tudo preparado. A mesa já está posta. Está tudo preparado. Agora é hora da gente assumir um lugar à mesa. Mas muitos ainda estão dando desculpas, né? Arranjando algumas desculpas para não participar. Mas aí, aqueles que davam desculpas, que não poderiam estar assumindo o lugar à mesa, a festa não parava por causa deles, né? Chama os mancos, aleijados, os coxos, os cegos. E esse pessoal todo aí, que eu acabei de falar, somos nós, né? Que o Senhor nos chamou para sentarmos à mesa do Rei. E é com muita honra que nós assumimos o nosso lugar. Paz, Senhor, pastor Eduardo Alves. Paz do Senhor, Kleber, demais pastores, irmãos, mais uma vez, né? Todos aqueles que estão nos ouvindo. Amados, com as palavras já mencionadas aqui pelo nosso irmão Kleber, né? Até trazendo informações, né, muito riquíssimas para todos nós. O que se vê, na verdade, é uma grande repetição, né? Porque esse convite, como também foi muito bem colocado pelo nosso irmão, esse convite acontece há mais de 2000 anos. Uhum. E nós, que já aceitamos fazer parte da mesa, nós entendemos pelo Espírito que todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que se negaram a participar daquele momento especial, aqui já nessa parábola, também já apontava para esse tempo profético pela qual nós estamos vivendo, né? Certamente, todos que nos ouvem conseguem compreender isso de uma forma assim muito clara, porque esta rejeição ainda permanece. Gostei muito, achei muito interessante, né, a colocação aqui, o nosso irmão Kleber colocou para nós, que havia um primeiro convite, também um segundo convite, ou seja, uma insistência. E como que nós podemos dizer que o Espírito Santo tem insistido nesta última hora com o homem, né? Há uma insistência diária, porque tudo já estava preparado. E nós já sabemos, tudo já está preparado. Vamos dizer algo aqui até muito forte. Não precisa nem ser servo, não precisa. É só observarmos tudo que está ao nosso lado, nós já vamos ver que
algo especial já está para acontecer. E nós, como aquela igreja aqui representada, né, pelos pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, aqueles que aceitaram o convite, nós já temos esse entendimento. Nós chegamos aqui nessa condição de necessitados, permanecemos necessitados desse Deus Pai, mas conscientes de que aceitamos o convite no momento certo. E esse é o grande momento. Os irmãos aqui, depois os demais pastores, os irmãos que estão conosco aqui, certamente vão abrir também todo esse conteúdo que, na verdade, é riquíssimo aqui para nós, que o que foi preparado ali não era algo pequeno. É tanto que a palavra de Deus vai dizer uma grande ceia. É grande. O nosso irmão acabou de mandar aqui um alô, os nossos irmãos na Filipinas. É que estão na Irlanda? Irlanda. E Portugal. Ou seja, e tantos outros países. Só o nosso Deus tem esse poder de preparar algo tão grandioso que alcança o mundo inteiro. E nós estamos também vivendo esse momento maravilhoso, porque no próximo dia 26 de novembro, a grande festa, trombetas e festas, né? Também vai alcançar todos os continentes, ou seja, o convite do Espírito Santo chegando a todo canto do mundo. E bendito seja o nosso Deus, porque muitos estão também aceitando esse convite maravilhoso. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deixa eu chamar aqui o pastor Fernando Almeida. Pastor, no verso 23, a palavra-chave aqui no verso 23, esse capítulo que nós estamos lendo, é quando o Senhor disse assim para o seu servo: força-os a entrar para que a minha casa se encha. A palavra força-os aqui no grego é anakastos. E anakastos tem um conteúdo de não aceitar ou não. É uma insistência, é pegar pelo braço. É a mesma palavra que eu estava olhando aqui no livro de Atos 16, quando, no verso 14, uma mulher chamada Lídia diz assim: Deus ouviu aquela serva e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. É a mesma palavra. É como se o Senhor estivesse pegando pelo braço insistentemente. É a mesma palavra também de Lucas 24, os dois discípulos no caminho de Emaús, quando fala assim, então eles constrangeram a ele entrar na casa dele, é pegar pelo braço, é forçar. É a mesma palavra aqui. E esse é o conteúdo, quando o Senhor fala, olha, vá, chama os cegos, mancos, aleijados e força, ou seja, anacastos, insista, pegue pelo braço, traga-os. É o que o pastor Eduardo acabou de falar. É o Espírito Santo que todos os dias está batendo a porta do coração das pessoas, do nosso coração, para que a gente possa abrir e ele possa entrar e cear conosco. Paz do Senhor, pastor Fernando. Pai do Senhor, Kleber, pastores, irmãos, amém, participam conosco. Isso a gente percebe o desejo do Senhor de nos ter nessa festa. Exatamente. Ele faz questão. Glória a Deus. Como o Senhor deseja que participemos dessa festa. Porque eu estava pensando aqui, quando você faz um evento, uma festa, você vai casar o seu filho, sua filha, você vai fazer um aniversário, você vai fazer um evento qualquer, e você prepara a lista de convidados. E você manda um convite para essa pessoa, por quê? Porque você quer que ela participe com você. É importante. Ela é importante para você. Você gostaria que ela estivesse ali com você naquele momento. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas essa pergunta não é para o pastor Fernando, hein? É para você que está em casa. Você já teve alguma decepção na sua vida quando você convida alguém para ir na sua casa e a pessoa fala que vai e ela te deixa esperando e ela não aparece? Ou então ela, de última hora, fala, eu tenho um outro compromisso. Ou seja, ela não priorizou esse convite. Imagine a decepção do nosso Deus quando ele veio para os seus e os seus não o receberam. É mais ou menos isso que o senhor quer dizer. Exatamente. Ou seja, quando você convida alguém é porque você deseja que ela participe com você daquele momento. Então,
pela descrição da parábola aqui, pastor Eduardo já colocou alguns pontos, a gente vê o desejo do Senhor de que participemos com Ele dessa grande festa. E o forçar aí também, a gente sempre ouve, né, na parte doutrinária na escola bíblica, ou seja, o princípio de dores, né? Sim. Só há um refúgio nessa hora. Só tem uma saída. Só tem uma saída. É aos pés do Senhor. Não tem outro lugar, não vai ter outro lugar, não vai ter outro escape que não seja aos pés do Senhor. A igreja não vai passar pela grande tribulação, mas ela vai passar pelo princípio de dores. Então, e o único refúgio que a pessoa vai ter nesta hora é aos pés do Senhor, se refugiar aos pés do Senhor, né? Então, eu entendo esse forçar aqui também, ou seja, é uma forma de o agir de Deus para que o homem aceite o convite dele. Desculpa, todo mundo pode dar, eu posso dar, justificativa todo mundo pode dar, agora, é saber se ela vai ser aceita ou não. Esse que é o ponto. Você que está acompanhando pela TV, está acompanhando agora a tarja, está aqui, né, no pé aqui, exatamente aqui. O convite de trombetas e festas, tem um QR Code aí, tá vendo aqui? Esse quadradinho aqui, ó. Isso, é só você apontar o seu celular e você vai ser conduzido até o convite de trombetas e festas, que vai acontecer no dia 26 de novembro. Todas as informações necessárias ali, tá bom? Muito bem. E pastor Fernando, quando esse convite, esse segundo convite era feito aos convidados, exigia uma resposta. O Senhor que convidava ali, ele exigia uma resposta. E qual tem sido a nossa resposta para esse convite? Porque eu estava olhando aqui, eu até fiz a anotação aqui, das desculpas que esses homens, esses convidados deram. A primeira desculpa foi: eu comprei um campo e tenho que vê-lo. Bom, na cultura judaica, todos nós sabemos que ninguém comprava sem que antes conhecesse tudo. Ninguém comprava sem checar. E às vezes as negociações duravam anos e anos. Então, não era nada urgente. Porque se ele chegou a comprar é porque já passou algum tempo que ele tinha avaliado, tinha observado. Então, não era nada urgente. Essa desculpa aí não tem respaldo. A segunda desculpa: olha, eu comprei juntas de bois, eu tenho que testar os bois. Meu Deus, os animais eram testados antes também, antes da compra. Ninguém lá comprava os animais às cegas. Eu comprei uns animais aí, agora que eu já comprei eu vou testar. Não, era o contrário. Testava antes para saber porque a junta de boi eram de 2 em 2, para saber se aqueles 2 animais ali estavam em comum. Se eles iam produzir, se um animal ia puxar para um lado para o outro. Eu falei: não, isso aqui não serve. Então fazia o teste antes. Então essa desculpa de não, vou testar. Não. Eu já tinha certeza que os animais eram bons e ele comprou antes. Também essa desculpa, não, como diz hoje em dia, não colou. E a terceira: olha, eu casei, eu tenho coisa mais importante a fazer. Ou seja, no verso 33, você que está em casa, você pode observar também, abrir sua Bíblia, diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto não pode ser meu discípulo. A palavra renunciar aqui, eu estava olhando aqui na minha Bíblia em hebraico, a palavra renunciar aqui não é você renunciar aos seus bens, não tem esse conteúdo. A palavra renunciar aqui é prioridade. O que você tem dado prioridade na sua vida? É o convite do Senhor? Ou são as coisas dessa vida? Ele não está falando para largar tudo, deixar tudo. Não é isso. É renunciar. É quem é que está reinando na sua vida? São os bens materiais? Jesus está em segundo plano? Ou seja, qual o tempo que você tem dado ao Senhor? É aqueles minutinhos antes de dormir? Que você vai dormir e capota em cima da Bíblia? Ou a sua prioridade é servir ao Senhor? É uma boa pergunta. É para se pensar, pastor Daniel Firmino. Não é? Qual é a prioridade que nós estamos dando ao Senhor? É o campo que nós compramos para ir lá para ver novamente? São as juntas de boi? O que nós estamos dando como prioridade
para não aceitarmos o convite do Senhor, de sentar à mesa com o Senhor e assumir o nosso lugar, que não merecíamos. Mas não é por merecimento, é porque Ele é fiel, é porque Ele faz questão de cear conosco. Pastor, paz, Senhor, pastor Daniel. Paz, Senhor Kleber, paz, Senhor, a todos da bancada, aqueles que estão participando conosco nessa manhã, aqui na pós-madrugadas, né? É importante, né, a colocação, porque nós sabemos que todo esse efeito, ele foi uma desculpa que para eles era uma desculpa sincera, uma desculpa direcionada ao momento, né? Então aquele momento ali para eles era o momento especial, mas para a igreja fiel agora, né, para esse momento nosso como servo, o nosso momento é o momento de participar, como ele disse, né, desse grande banquete, dessa ceia. Então esse é o momento nosso agora, porque tudo isso vai passar. O valor, né, humano, o valor material, isso que é da terra vai ficar na terra, mas o que é espiritual ele vai subir. Interessante que lá em Mateus 24:4 ele fala assim: muitos serão chamados e poucos os escolhidos, né? Então faz, né, uma referência aqui ao lembrar desse detalhe, visto que o chamado ele está aí. Vai lá, chama lá todos lá convidados. Houve a escusa, houve a recusa, né? Mas os bancos, os demais, nenhum deles fez uma recusa. Aceitou certamente de bom grado. Esse momento agora nosso é o momento de nós aceitarmos de bom grado esse grande convite, para esse grande efeito que o pastor Fernando falou, essa grande festa, essa grande ceia. Interessante que ele acrescenta aqui, né, antes de forçar, né, o servo ele chega para o seu senhor e diz: olha, feito como mandaste, ainda há lugar. E qual era o objetivo desse ainda há lugar? Ele fala: para que a minha casa se encha, né? Então o objetivo aqui é ter a condição de que a salvação ela seja propagada para todos. Mas nem todos, né, vão aceitar. Essa é a palavra real, né? E um detalhe a mais, né? Ele fala que essa ceia ela tem um dono, né? Aqueles que excusaram, aqueles que não aceitaram, ele falou assim: de maneira nenhuma provará a minha ceia. Ela já está definida. Então há um projeto definido na eternidade, ao qual a igreja ela está aceitando esse convite tão importante, porque o valor que está sendo dado agora é esse valor. E o banquete sempre era realizado para ocasiões especiais. Correto. Como a ceia que o Senhor está preparando para a igreja é algo muito especial. E o convite hoje está aberto a todos, não é? Todos que queiram, né? O livre-arbítrio que Deus também ele coloca nessa hora, pastor. Correto. E esse livre-arbítrio, a decisão ela é pessoal. Então ele vai lá, ele começa pelas ruas, né? Isso. Na rua você tem ali as casas definidas, né? Então você foi pontualmente. Ele vai acrescentando bairros e ele chega, que o pastor Luciano estava conversando aqui em off aqui comigo, né? Chega nos valados. São ruas sem estrutura, já não tem calçamento, são, né, com valas. Então, assim, aquela zona rural. Então, é desde aquele pequeno até os demais. Ele foi abrindo o campo. A oportunidade é para todos, mas a escolha é de um só. E essa é a oportunidade que nós temos. Escolher aceitar esse momento, essa grande ceia, aceitar Jesus como nosso Salvador, ou até mesmo excusar, ou sair. A desculpa nós sempre vamos ter. Mas a definição desse momento é de uma igreja que está entendendo esse momento, né? De trombetas e festas, de escola bíblica, de todo esse efeito que está sendo dado. A nossa definição é qual? Qual é a sua definição? Isso é muito importante. Qual é a sua definição hoje? Você pode sair daqui dessa manhã, né, definido. Eu aceito esse banquete, eu quero participar dessa grande festa. Qual é a sua resposta, né? É isso. O segundo convite exigiu uma resposta. E o pastor estava falando aqui, o pastor Eduardo estava falando, o pastor Daniel, eu estava lembrando aqui, pastor Luciano Rangel, em Isaías 25, eu vou ler aqui o verso 6, você que está em casa pode abrir sua Bíblia também. Isaías, capítulo 25, versículo 6, diz assim: e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. Verso 7.
E ele vai destruir neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Verso 8. Ele vai aniquilar a morte para sempre. Glória a Jesus. E assim vai enxugar o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e vai tirar o opróbrio, ou seja, a injustiça, a vergonha do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor disse, verso 9, e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardamos. E aí entra a palavra que eu quero ler aqui em letras garrafais, entre aspas. Este é o Senhor, a quem aguardávamos a salvação, ou seja, Yeshua, Jesus, exultaremos e nos alegraremos. Amém. É Ele. Amém. Isso vai acontecer. Não é talvez, quem sabe, vai acontecer. E o convite está sendo feito hoje mais uma vez. Para você que está ouvindo, agora é com você. O convite está feito. Agora é você que dá a resposta. Aceita ou não aceita a participar dessa festa? Porque vai acontecer, pastor Luciano Rangel. Pastor, o senhor já foi convidado, né? Amém. Sim, com certeza. E disse, eis-me aqui, Senhor. Amém. Faço minhas suas palavras. Amém. Paz do Senhor, irmão Cleber, os pastores aqui da bancada, os nossos convidados, e todos os nossos queridos irmãos que estão participando conosco desse pós-madrugada. Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito do Senhor Jesus, né? Exatamente. Chamado de profeta messiânico, né? Então ali ele estava falando do projeto de salvação, do sacrifício perfeito de Jesus. E nós vemos nessa parábola exatamente isso, né? Todos os recursos da eternidade disponíveis para a salvação do homem, né? O pastor Eduardo colocou muito bem na mensagem aqui que esse homem que fez essa grande ceia é um tipo do Pai, né? Isso. E a ceia aponta profeticamente para o Senhor Jesus, né? É o corpo e o sangue de Jesus, aquilo que é oferecido ao homem, né? E o servo aqui é um tipo do Espírito Santo. É aquele que toca nos corações, que convida, né? Que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então nós vemos aqui todos os recursos da Trindade para a salvação do homem, não é? E é interessante que o texto fala da rejeição. Muitos rejeitam, não é? Estava falando em off aqui agora há pouco, a gente sai para fazer um trabalho de evangelização, porque a gente teve o culto especial dos vizinhos neste último domingo, e no sábado eu fiz na minha igreja, e muitas igrejas fizeram também, nesse trabalho de sair pelas ruas, de convidar, ir nos becos, nas praças, nos valados também, em alguns lugares, né? Lugares simples, para evangelizar, para convidar. E a gente sabe que muitos até, né, falam, não, eu vou sim, pode achar que eu vou, mas na hora mesmo não vai, né? E são poucos aqueles que vão. Então, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que aceitam o convite, né? São aqueles que perseveram até o fim. Falar no microfone. Amém. Para o som sair perfeito para quem está em casa. Então, os escolhidos são aqueles que aceitam o convite, né? Que perseveram até o fim em se firmar nesse compromisso de ir ao banquete, né? Essa ceia é a festa da salvação. Nós já experimentamos ela aqui nesta vida, mas quando a nossa vida terminar aqui, né? Nós vamos continuar com essa festa na eternidade, né? Nas bodas do Cordeiro. Então, assim, da mesma maneira que a salvação é um processo, é ato e processo, a rejeição também é um processo, né? Então, essa palavra de hoje é um alerta para nós, uma advertência também, para que não venhamos incorrer no mesmo erro daqueles que arrumaram desculpas. Isso. Não é? Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós deixarmos de vigiar, de distrairmos, nós podemos também cair nesse mesmo erro, desse processo de rejeição que começa exatamente com o campo, né? É aquele que primeiramente foi convidado, ele disse, comprei um campo e preciso vê-lo, né? Então, fala do campo dos interesses do homem, das coisas materiais, as pessoas que ficam admiradas, iludidas com as coisas desta vida, não é? É o primeiro passo para a rejeição, não é? Aí depois vem o quê?
as 5 juntas de bois, né? Que está relacionado... Os desejos da carne. Os poderes, né? Que prendem o homem aqui nesta vida, né? E até a gente aprende nos seminários, nos nossos manaíns, né? São 5 poderes, né? Poder econômico, religioso, cultural, social e político, né? Então são coisas que prendem o homem, por isso que ele diz assim, eu preciso experimentar, né? Então, ali agora não é mais ver, agora é experimentar. Olha o processo da rejeição. E por último, casei-me. Agora já é uma aliança mesmo com a carne. Né? Exatamente. Então, é uma advertência para nós, para que nós possamos a cada dia aceitar, né? Todos os dias nós renovamos a nossa confissão de aceitar esse projeto, esse chamado do Senhor para a nossa salvação, para essa grande salvação, esse grande banquete, né? Porque grande é o amor de Deus e, como foi falado, grande ceia, né? Porque grande salvação é essa que o Senhor tem oferecido a nós. Agora, as pessoas que dão desculpas, né? Elas podem ficar tranquilas, pastor Luciano, ou não? Porque elas podem esperar o tempo que for, né? Para dar... Hoje não, né? Quem sabe o ano que vem, quem sabe daqui a 5 anos... Elas podem ficar tranquilas desse jeito ou não? Tem alguns que falam assim, eu sou muito jovem ainda, tenho que aproveitar. Verdade. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Aí que está. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, né? Exatamente. O que é a nossa vida aqui? Nós não temos nem poder sobre a nossa vida, né? Somos tão frágeis, né? Que amanhã pode ser tarde. Amanhã a porta da graça pode estar fechada. Essa porta do banquete, da festa. Isso me lembrou aqui... Tem um filme, há muito tempo atrás, quando eu era jovem ainda, não faz muito tempo, mas esse filme falava exatamente quando o Senhor voltou, o arrebatamento aconteceu, e uma pessoa ou algumas pessoas não foram arrebatadas. E aí, nesse filme, tem uma jovem, e ela procura a mãe dela, procura a filha dela, e não encontra. E ela corre para a igreja. Aí quando chega na igreja, ela vê o pastor dela lá. E ela fala, olha, o que está acontecendo? E o pastor dela fala, olha, o arrebatamento aconteceu. Eu falo, mas como o arrebatamento aconteceu se o senhor está aqui? Ele falou, pois é, eu fiquei também, diz no filme. E ela fala, mas por que o senhor nunca pregou sobre isso pra gente? E aquele pastor, no filme, ele diz, você tem Bíblia? Ela respondeu, sim. Então por que você não leu? Entendeu? Então, a responsabilidade é de cada um de nós. Você tem Bíblia em casa? Você está lendo a palavra do Senhor? Você já leu sobre arrebatamento? Você já leu que ele pode acontecer hoje? Daqui a pouco? Né? O arrebatamento pode acontecer daqui a 10 anos. Pode, mas o Senhor pode voltar para você hoje. Não estou falando que você vai morrer hoje. Não estou falando isso. Mas pode acontecer? Não pode? Então, aproveite esse momento. Ainda há tempo. O convite está sendo feito. Isaías diz assim, sobre aqueles que habitavam à beira da sombra da morte, resplandeceu a luz, né? E essa luz resplandeceu sobre as nossas vidas um dia. E essa luz, ela está resplandecendo sobre a sua vida hoje. Então, hoje é dia de salvação. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, o pastor Luciano acabou de falar. Há um louvor que fala sobre isso. Amanhã pode ser muito tarde, não é? E aí, o arrebatamento veio, os irmãos foram embora, e aí? O que virá pela frente? Você já leu sobre isso? É só você ler Apocalipse, é só você ouvir as aulas na EBD sobre cantares, a igreja infiel aqui ficou, né? Como ela ficou, como é que é o estado dela, o que ela sente. E eu confesso que eu não quero sentir isso, não. Misericórdia. Porque deve ser uma coisa terrível. O pastor Giletti até comenta, né, uma história sobre aquele irmão que a igreja subiu para Ponaim e ele não ia nunca, né, quase nunca nas reuniões. E quando chegou na igreja, a igreja fechada. E o vizinho falou, olha, o pouco estava aí, subiu. Pronto, o desespero total. Começou a chorar, né? Começou a chorar. Eu me lembrei daquele texto também, né? Que diz assim, o escritor aos Hebreus diz assim, como escaparemos nós de tão grande se desprezarmos ou negligenciarmos tão grande salvação, né? Exatamente. Porque
há pessoas que se acham merecedoras. Aqueles convidados que eram eles se achavam tão dignos, né, que eles fizeram pouco caso daquela festa, né, daquele banquete, né? Pois não, desculpa. E aí o convite foi estendido para os mais necessitados, né? Porque a salvação não é por merecimento, né? É pela graça do Senhor, né? Isso. Graça, simples assim. Exatamente. E o irmão Fernando está aqui com a gente, ele mandou aqui pelo WhatsApp e fez uma colocação muito interessante. Diz assim: os pobres e aleijados são pessoas que não tinham nada para oferecer, nada para presentear, que foram convidados. Quantos não têm nada para oferecer? Eu sou um deles. Quantos acordaram nessa manhã sem esperança? Mas há um convite. Pessoas que ninguém se lembraria, mas o Senhor lembrou de convidar. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que se lembra. Deus é um Deus que se lembra. Deus, se lembrou de Jonas no ventre da baleia, certo? Se lembrou de Ana, se lembrou do ladrão da cruz, se lembrou de Abraão, se lembrou de Noé. Ele se lembrou de mim, de você, de nós estamos aqui. E ele se lembrou de você mais uma vez nessa manhã. Deus é um Deus que se lembra. E ele faz questão que você esteja com ele nessa festa, nesse banquete que ele preparou com tanto carinho há mais de 6.000 anos atrás. Vai acontecer. Amém. 7h05, intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Queridos, estamos de volta pela Rádio Manaim, 7h15. Deixa eu mandar um abraço aqui muito carinhoso a mais um aniversariante do dia, nosso querido irmão Pedro. Ele é filho da nossa irmã Karine, não é isso? Isso, a irmã Karine. E o Pedro está completando hoje 12 anos. E ela disse assim: Kleber, hoje é aniversário do meu filho. Olha, peço que orem por ele. O nome dele é Pedro, 12 anos. E eu não tenho palavras para expressar minha gratidão ao Senhor pela vida do Pedro. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do Pedro, filho da irmã Karine, completando hoje 12 anos. Um abraço, viu, Pedro? Deus te abençoe, querido. Também quero abraçar meu querido irmão Veilson, diácono Veilson. E um abraço para sua esposa, a Geslaine. Tá bom? Ela tá lá em São Mateus, norte do Espírito Santo. Um abraço, irmã Geslaine. Um abraço aí no nosso querido Veilson, seu esposo, homem de Deus, tá? Também um abraço à nossa irmã Isabel, lá de São Paulo, lá da Moca. Um abraço também pro seu filho Ramu, que está recuperando muito bem, né? Graças a Deus, está acima da expectativa dos médicos. Nós louvamos ao Senhor por isso. Manda um abraço também à nossa irmã Maria Lúcia Mansur. Ela disse: Kleber, tivemos 1.450 pessoas aprendendo como trabalhar acessibilidade no seminário de Recife. Os nossos irmãos, e muitos também têm aceito esse convite, né? Aceitado esse convite de todo o coração. Os nossos irmãos surdos, os nossos irmãos cegos, que estão recebendo a palavra do Senhor, e esses irmãos que fazem esse trabalho voluntário maravilhoso para que essas pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Um abraço, irmã Maria Lúcia Mansur. Um abraço, irmã Joventina, esposa do nosso irmão Luiz Aprígio. Ela tá mandando um abraço pro senhor, tá bom? Seus filhos também, o Mateus, a Yara, a Renata. Um abração do seu pai, né? O Luiz Aprígio, e a sua esposa, a irmã Joventina. Pronto? Não? Dá falta mandar um abraço pro pastor José Merique, nosso querido pastor José Merique, lá em Florianópolis. Tá aí no calor de Florianópolis, né, pastor? Tá igualzinho de Leopoldina. Um abraço, meu querido pastor. Saudade do senhor, viu? Pastor José Merique, um homem nobre. Ele, pastor Erli, e está lá. Pastor Erli também está no calor. Está lá no Canadá, está em Vancouver, passeando. Tá quente lá, né? Muito quente. Um abraço, querido. 4 horas de fuso. Ele ouve a madrugada ou assiste a madrugada mais tarde. E que nós estamos à frente deles, né? No fuso horário. Né? Lá me desceu o quê? Às 3 da manhã agora. Imagine o frio, tá? Meu Deus. Um abraço, pastor Erli. Também nosso querido pastor José Merique, que está aqui em Florianópolis. Saudade. Aguardamos o senhor aqui, tá? Bom, deixa eu começar a me despedir agora do pastor Eduardo Alves, pastor Fernando Almeida, pastor Luciano Rangel e também pastor Daniel Firmino. Obrigado pela vinda dos senhores aqui nessa manhã, nos ajudando nesse pós-madrugada, na madrugada também. E eu vou pedir agora ao pastor Daniel Firmino que após a vinheta esteja orando, encerrando assim
o nosso pós-madrugada de hoje, desta quarta-feira. Lembrando que no próximo final de semana, aliás, começa já na sexta-feira, o seminário, que teremos um seminário a partir do Manaim de Domingos Martins, sexta, sábado, domingo, e encerra o seminário no domingo com a IBD, tá bom? E vai ser uma bênção, um seminário com jovens, instrumentistas, vai ser uma bênção. Pastor, por favor, após a vinheta, vamos orar? Feche seus olhos se você puder, porque é momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nós clamamos mais uma vez pelo sangue de Jesus. Amém, Senhor. E intercedemos a Ti, para aqueles que têm passado um momento de enfermidade, estão em leitos hospitalares, depende de um socorro, que haja a bênção do Senhor ali, o recurso, a cura, e por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis. Dá o sustento, Senhor. Abra as portas, dê todo o livramento. Permita que seja um dia de paz e de livramento, Senhor. E aqui entregamos esse período, a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.